Imagine um Brasil sem videogame. Difícil, né? É porque os jogos eletrônicos já são parte da nossa cultura. O que começou como um experimento em laboratório virou uma indústria que movimenta bilhões e molda gerações. Desde o comecinho, com jogos como Tennis for Two, 1958, poder controlar imagens na tela sempre fascinou todo mundo. Essa busca por interatividade resultou nos primeiros consoles de mesa, abrindo caminho para gigantes como Atari, Sega e Nintendo. A história dos videogames é uma disputa por inovação, com cada vez mais imersão. No coração dessa revolução, a gente encontra a Atari, a empresa que definiu os primeiros anos da indústria de videogames. Fundada por Nolan Bushnell e Ted Dabney, a Atari não só criou jogos, mas também moldou a cultura dos fliperamas. Fundada em 1972, a Atari bombou nos fliperamas com clássicos como Pong, 1972, e Space Invaders, 1978. Esses jogos não só atraíram multidões, mas também estabeleceram um novo padrão para a indústria. O Pong, um tênis de mesa super simples, conquistou geral com sua jogabilidade fácil e desafio viciante. Era um jogo que qualquer um podia entender e jogar, mas que exigia habilidade para dominar. A Atari dominava os fliperamas, lançando jogos inovadores como Asteroids, 1979, e Pac-Man, 1980, esse último criado pela japonesa Namco. Esses jogos não só eram divertidos, mas também introduziram novos conceitos e mecânicas de jogo. Em 1977, a empresa lançou o Atari 2600, um console doméstico que marcou época e inaugurou a era de ouro dos consoles. Com ele, os jogos deixaram de ser exclusividade dos fliperamas e passaram a fazer parte do cotidiano das famílias. O Atari 2600 chegou em 1977 com a promessa de trazer a magia do fliperama para dentro de casa. Jogos como Space Invaders, Pac-Man e Pitfall, 1982, fizeram o maior sucesso, consagrando o Atari 2600 como o console mais popular da época. Só que o mercado ficou saturado de jogos meia-boca e a Atari perdeu o controle da qualidade. Em 1983, a indústria de games enfrentou uma crise séria, o famoso crash dos videogames. Enquanto a Atari patinava, uma nova era despontava no mundo dos games. A Sega, empresa japonesa fundada em 1960, viu na crise a chance de ouro para entrar de vez no mercado de consoles domésticos. Em 1985, a Sega lançou o Master System, um console de 8 bits com a promessa de gráficos superiores e jogos mais inovadores que o Atari 2600. Apesar da tecnologia avançada, o Master System penou para bater de frente com a Nintendo, que já dominava o mercado com o Nintendo Entertainment System, NES. Seção 5. Nintendo. A ascensão do império com o NES. Enquanto a Atari perdia espaço e a Sega lutava para se firmar, a Nintendo chegou chegando para dominar o mercado de videogames. A década de 1980 foi um período de intensa competição, mas a Nintendo tinha um trunfo. Fundada em 1889 no Japão, a empresa já era conhecida pelos seus jogos de arcade, que eram populares em salões de jogos e fliperamas. Mas foi com o Nintendo Entertainment System, o NES, que ela virou um ícone da cultura pop. O NES não era apenas um console, ele representava uma nova era de entretenimento digital. Lançado em 1985, o NES conquistou o mundo com hardware potente, jogos inovadores e personagens carismáticos. Ele trouxe uma experiência de jogo que era inédita na época. A Nintendo aprendeu com os erros da Atari e controlou a qualidade dos jogos lançados para o console. Isso garantiu que cada jogo oferecesse uma experiência de alta qualidade. A empresa investiu em franquias próprias, como Super Mario Bros. 1985, que se tornou um fenômeno global e redefiniu o gênero de jogos de plataforma, e The Legend of Zelda, 1986, que estouraram e até hoje são considerados clássicos.
Esses jogos não só venderam milhões de cópias, mas também estabeleceram padrões para futuras gerações de jogos. Seção 6, Super Mario Bros. E Zelda, definindo gêneros e franquias. O sucesso da Nintendo veio da qualidade dos seus jogos, principalmente Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. Esses títulos não só cativaram jogadores, mas também estabeleceram novos padrões na indústria de videogames. Super Mario Bros. Apresentou ao mundo o encanador bigodudo Mario, que virou o personagem mais famoso da Nintendo, um ícone da cultura pop. Com sua jogabilidade inovadora e níveis desafiadores, Mario conquistou o coração de milhões. The Legend of Zelda inovou com um mundo aberto para explorar, dungeons desafiadoras e uma história irada. A liberdade de exploração e a complexidade dos quebra-cabeças fizeram de Zelda um marco na história dos jogos. Esses jogos não só definiram gêneros, como também criaram franquias de sucesso que continuam até hoje. Eles influenciaram inúmeros outros jogos e inspiraram desenvolvedores ao redor do mundo. Mario e Link, o protagonista de The Legend of Zelda, viraram sinônimo de videogame, encantando gerações de jogadores. Suas aventuras continuam a evoluir, mantendo-se relevantes e emocionantes para novos e antigos fãs. Seção 7. A Batalha dos 8 bits, Master System vs NES. O final dos anos 80 foi marcado pela disputa entre Sega Master System e Nintendo NES. O Master System tinha gráficos um pouco melhores, com cores vibrantes e personagens mais detalhados. Mas o NES conquistou o público com a sua biblioteca de jogos imbatível, com títulos criativos e personagens cativantes. A rivalidade era grande, com propagandas na TV cheias de provocações e uma busca frenética por novas tecnologias. Da simplicidade à complexidade, a evolução dos jogos. A era 8 bits foi um período de muita criatividade no desenvolvimento de jogos. As limitações técnicas forçavam os desenvolvedores a serem criativos, inventando soluções para criar experiências marcantes. Jogos como Metroid, 1986, e Castlevania, 1986, traziam mapas gigantes para explorar, inimigos desafiadores e histórias envolventes. A indústria de videogames estava em constante evolução, movida pela paixão de desenvolvedores e jogadores. O legado dos pioneiros, influência e inovação. O impacto da Atari, Sega e Nintendo vai muito além dos consoles e jogos. A Atari popularizou os jogos eletrônicos, levando-os dos laboratórios para os fliperamas e para dentro das casas. A Sega, sempre inovando, introduziu tecnologias e conceitos que influenciariam gerações de consoles e jogos. A Nintendo dominou a era 8 bits, com a sua fórmula mágica de hardware poderoso, jogos inovadores e personagens carismáticos. O futuro dos games, realidade virtual e além. A indústria de games não para de evoluir, sempre buscando avanços tecnológicos e explorando a criatividade dos desenvolvedores. Realidade virtual, realidade aumentada e jogos em nuvem prometem revolucionar a nossa experiência. A realidade virtual pode levar a imersão a um outro nível, colocando o jogador dentro do jogo. A realidade aumentada mistura o mundo real com o virtual, criando uma experiência interativa que vai além das telas. Conclusão: um legado digital em constante evolução. A história dos games é uma aventura de inovação, criatividade e paixão. Desde o comecinho, com jogos simples como Tennis for Two, até a realidade virtual, a indústria evoluiu de um jeito impressionante. O legado da Atari, Sega e Nintendo, pioneiras da era de ouro dos games, é inegável. O futuro dos games promete ainda mais, com novas tecnologias abrindo um mundo de possibilidades para desenvolvedores e jogadores.